Oi, turma! Hoje nós vamos continuar falando sobre raízes quadradas. A gente vai falar de algumas propriedades importantes. As propriedades, elas são importantes para facilitar os nossos cálculos. A primeira delas, a gente já viu na última aula, que é sobre raiz quadrada de frações. Quando a gente quer tirar uma raiz quadrada de uma fração, a gente pode retirar a raiz quadrada do numerador, que é o número de cima, e depois a raiz quadrada do denominador, que é o número de baixo. Olha um exemplo. A raiz quadrada da fração 36 sobre 9, ela é igual à raiz quadrada de 36, que é 6, e a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, o resultado é a fração 6 sobre 7. Quando a gente quer tirar a raiz quadrada de um produto, a gente pode tirar a raiz quadrada de cada um dos fatores primeiro e depois multiplicar os resultados. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 vezes 9 é igual à raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 9. Como a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3, basta multiplicar 5 vezes 3, 15. Então, a gente não precisou multiplicar o 25 pelo 9 para depois descobrir essa raiz, tá? Utilizando essa propriedade, a gente já chegou no resultado que é igual a 15. A gente também pode transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário, e isso também ajuda muito no cálculo de raízes. O número que está aqui dentro da raiz, ele tem um expoente. Caso esse expoente não apareça, é o número 1. E esse expoente vai ser o numerador da fração. O denominador da fração vai ser sempre o 2, se tratando de raízes quadradas, porque ele é referente ao índice da raiz, e uma raiz quadrada tem índice 2. Sempre quando o índice não aparece, é porque ele vale 2. Vamos ver aqui um exemplo. A raiz quadrada de 2 elevado a 6, transformando em uma potência de expoente fracionário, fica 6 como numerador, que é o expoente que está aqui dentro, e 2 como denominador, que é o índice da raiz. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui a gente vai ter a potência 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, o resultado dessa raiz quadrada é 8. Perceba que eu não precisei descobrir quanto que é 2 elevado à sexta para conseguir calcular essa raiz quadrada. Esse exemplo aqui utiliza tanto a propriedade 2 quanto a propriedade 3, porque primeiro ele transforma essa raiz quadrada em 3 raízes, cada raiz para um fator, como na propriedade 2. E aí depois ele transforma cada raiz em uma potência de expoente fracionário, como na propriedade 3. Então, aqui tem o expoente 4, logo, esse 4 vai ser numerador da fração, então vai ficar uma fração 4 sobre 2, lembrando que o denominador 2 é referente ao índice da raiz. Aqui vai ficar, como tem um expoente 2, 2 sobre 2, e aqui, como tem um expoente 6, 6 sobre 2. 4 sobre 2 é 2, 2 sobre 2 é 1, e 6 sobre 2 é 3. Então, aqui agora a gente tem as potências 3 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 5 ao cubo. 3 ao quadrado é 9, 2 elevado a 1 é o próprio 2, e 3 elevado ao cubo, e 5 elevado ao cubo, desculpa, errei. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 é 125. Agora, basta multiplicar esses três números. 9 vezes 2 é 18, e 18 vezes 125 vai dar o número 2.250, tá bom? A gente viu na última aula como calcular raízes de números muito grandes, utilizando a fatoração em números primos. Eu vou explicar aqui uma outra forma de calcular essas raízes, também utilizando os números primos, tá bom? Dessa vez, a gente vai utilizar, assim como nesse exemplo, as propriedades 2 e 3, tá?
O primeiro passo é fatorar esse número utilizando os números primos. Perceba que enquanto o número for par, eu vou dividindo por 2. A partir do momento que o número deixa de ser par, eu preciso descobrir por qual número ele é divisível. E aí eu vi que ele era divisível por 3 e continuei a divisão. Lembrando que para um número ser divisível por 3, a gente soma os algarismos desse número e tem que dar um valor que pertença à tabuada do 3. 3 mais 9 é 12. 12 mais 6 é 18. 18 mais 9 é 27. 27 é um resultado da tabuada do 3. Logo, esse número, 3.969, é divisível por 3, tá bom? Dividindo por 3, eu encontrei o número 1.323. 1 mais 3 é 4. 4 mais 2 é 6. E 6 mais 3 é 9. Somando os algarismos deu 9, que é um resultado da tabuada do 3. Logo, esse número é divisível por 3. E assim eu sigo, tá? Quando ele deixou de ser divisível por 3, eu tive como resultado aqui o 49. O 49 a gente já sabe que é divisível somente pelo 7, né? Dos números primos. Então, 49 dividido por 7 é 7, que dividido por 7 é 1. Então, terminei a fatoração aqui em números primos. E aí, eu percebo a quantidade de fatores 2 que apareceu. Olha, apareceram 6 fatores 2, né? Todos multiplicando. Então, isso é igual à potência 2 elevado a 6. Apareceram 4 fatores 3, todos multiplicando. Então, isso é igual à potência 3 sobre 4. E apareceram 2 fatores 7 multiplicando. Então, isso é igual à potência 7 elevado ao quadrado. Então, o número 254.016, ele é igual a 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. E aí, eu vou seguir como no exemplo anterior. Primeiro, eu vou fazer uma raiz quadrada para cada um dos fatores. Depois, eu vou transformar cada raiz quadrada dessa em uma potência de expoente fracionário, ó. O expoente aqui é o 6, então vai ficar 6 sobre 2, né? Lembrando que é sempre o 2 no denominador, porque a gente está utilizando raiz quadrada. Aqui o expoente é 4, então vai ficar 4 sobre 2. Aqui o expoente é 2, então vai ficar 2 sobre 2. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, ficamos com as potências. 2 ao cubo, né? 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, tá aqui o resultado. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 é 9, tá aqui o resultado. E 7 elevado a 1 é o próprio 7, tá aqui o resultado. Agora, basta multiplicar esses três números. 8 vezes 9 é 72. 72 vezes 7 vai dar 504. Se eu quiser conferir se eu acertei a resposta, é só multiplicar 504 por 504. Tem que dar esse resultado aqui, certo? Bom, eu expliquei duas formas, então, de resolver a raiz quadrada com a fatoração em números primos, né? Na aula passada e nessa aula. Vocês podem escolher a maneira que vocês se sentirem mais confortáveis, tá bom? A não ser que eu peça no exercício um determinado modo. Aí, vocês vão precisar fazer da maneira como eu pedi. Se eu não deixar esclarecido como é a forma que eu quero que vocês resolvam, aí vocês estão livres para resolverem da maneira que vocês acharem mais fácil ou que vocês gostarem mais. Na aula passada, eu fiz um breve comentário com vocês sobre raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos. A gente viu que números quadrados perfeitos têm como resultado uma raiz quadrada exata, que é um número natural. Mas quando o número não for quadrado perfeito, o que acontece? Por exemplo, qual a raiz quadrada do número 5? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 5? Percebe que não é nenhum número natural. Então, o que a gente pode fazer? Bom, por enquanto, o melhor que a gente pode fazer é encontrar uma raiz quadrada aproximada.
Ou seja, encontrar um número que chegue perto do resultado, sem encontrar de fato o resultado. Vamos ver um exemplo aqui. A gente quer tirar a raiz quadrada do número 31, e 31 não é quadrado perfeito. Então, a gente vai encontrar aqui uma raiz quadrada aproximada. Para isso, a gente precisa encontrar um quadrado perfeito que seja imediatamente anterior ao 31, que no caso é o 25. E a gente precisa encontrar um quadrado perfeito que seja imediatamente após ao 31. E nesse caso aqui é o 36. 31 é um número que está entre 25 e 36. Logo, a raiz quadrada de 31 vai ser um número que vai estar entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Essas duas raízes aqui a gente conhece, sabe calcular, né? Raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 36 é 6. Então, a gente tem aqui que a raiz quadrada de 31 vai ser um número entre 5 e 6. Então, vai ser um 5, alguma coisa que eu não sei. É um número entre 5 e 6. E o que a gente diz, então? 5 é a raiz quadrada aproximada por falta a menos de uma unidade do 31. Ou seja, 5 não é a raiz quadrada de 31. Ela é a raiz quadrada aproximada. Ou seja, é um número que chega perto do resultado. E por que por falta? Porque ele é menor do que o resultado. 6 é a raiz quadrada aproximada por excesso. 6 também não é a raiz quadrada de 31, mas é um outro número que se aproxima dela, mas é maior do que o resultado, tá? Mas, em geral, a gente considera que a raiz quadrada aproximada de um número não quadrado perfeito, né? O 31 não é quadrado perfeito, é a raiz quadrada aproximada por falta a menos de uma unidade. Ou seja, desses dois números, a gente tem o 5, que é menor, e o 6, que é maior, a gente considera como raiz aproximada o 5, tá? O menor dos números. E a gente vai indicar dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de 31 é aproximadamente. Esse aqui não é o símbolo de igual. Ó, o tracinho de baixo é reto, mas o tracinho de cima é uma curvinha. Esse símbolo significa aproximadamente 5, não é igual a 5. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. A raiz quadrada de 31 é aproximadamente 5, ou seja, é um número muito próximo de 5. Lemos, né? A raiz quadrada do número 31 é aproximadamente 5. Vamos olhar aqui as atividades, então. Atividade 11, entrega via WhatsApp para enviar para o meu privado até o dia 23/8 desse ano, né? Então, atenção para essa data de entrega, tá? A carga horária semanal, ela é com entrega de atividade. Então, vamos lá. Utilizando as propriedades, calcule as raízes. Então, olha só, eu indiquei a forma como eu quero que seja resolvido. Eu quero que seja resolvido utilizando as propriedades. Então, vocês vão olhar aqui, ó, na aula, as 3 propriedades, os exemplos das 3 propriedades, e é usando isso que vocês vão resolver a número 1, utilizando as propriedades calcule as raízes. Então, aqui, ó, a propriedade do produto, a propriedade da fração, essa propriedade aqui tem as potências e também tem o produto, tá? Aqui também tem, olha só, tem o produto aqui em cima e depois tem uma fração. Então, tira a raiz quadrada de cada uma dessas potências aqui, tá? Número 2, utilizando a segunda e a terceira propriedade, calcule. Então, calcular essas raízes aqui, esses números grandes. Então, mais uma vez, eu pedi como eu quero que seja resolvido esse exercício, utilizando a segunda e a terceira propriedade. Então, mesmo que você goste de resolver de outra forma, nesse exercício eu pedi para resolver assim. Então, fatora esses números, como eu fiz no exemplo, tá bom?
E por último, os números a seguir não são quadrados perfeitos. Então, nenhuma raiz dessa tem resultado exato. Calcule suas raízes aproximadas, como eu acabei de explicar, tá bom? Qualquer dúvida é só me enviar mensagem. Bons estudos e abraço, até mais!